E aí, pessoal? Beleza. Pronto para mais um mergulho profundo com a gente? Oh, Hoje a gente vai se aventurar no mundo dos apelidos. é isso aí? Mas não é qualquer tipo de apelido, não. A gente vai dar uma olhada nos apelidos de Salto de Pirapora, lá no interior de São Paulo. Uma cidadezinha cheia de histórias, né? E a gente tem um texto aqui que é basicamente uma galeria de apelidos da cidade. Que legal. O texto conta as histórias e as origens dos apelidos mais curiosos de lá. Uma verdadeira viagem no tempo, né? Você já parou para pensar como os apelidos surgem? Às vezes é uma coisa tão natural que a gente nem percebe. Pois é. Mas, nesse texto, a gente vê que cada apelido tem um significado, uma história por trás. É verdade. E o mais legal é que o texto se concentra em apelidos com histórias conhecidas, sabe? Mostrando como a tradição oral é importante para manter viva a memória de uma comunidade. É como se cada apelido fosse um pedacinho da história da cidade e das pessoas que viveram lá. Exatamente. Cada apelido é como uma pequena cápsula do tempo, carregada de significado e história. Me lembra aquelas histórias que a gente ouve dos nossos avós, sabe? Sim. Cheias de detalhes e personagens interessantes. Que a gente nunca esquece. Mas me conta, o que mais te chamou a atenção nesse texto sobre os apelidos de Salto de Pirapora? Olha, o que me impressionou foi a criatividade. A criatividade. A variedade dos apelidos. Tem apelido para tudo. Sério. Aparência, personalidade, profissão, família. Nossa. É como se cada habitante de Salto de Pirapora tivesse sua própria marca registrada, um apelido que conta um pouco da sua história. E de como ele é visto pela comunidade. Exato. É como um código secreto entre eles. Só os moradores locais entendem o significado por trás de cada apelido. É verdade. Mas, pensando bem, isso acontece em todo lugar, né? Em qualquer grupo de amigos sempre tem aquele apelido que só quem é de dentro entende. É como um símbolo de pertencimento, uma forma de criar laços. Fortalecer a identidade do grupo. Isso. E, no caso de Salto de Pirapora, esse texto nos dá a oportunidade de espiar esse universo particular de apelidos. Entender um pouco da cultura local. Exatamente. Então vamos começar a desvendar esse código. Bora. O texto separa os apelidos por temas, né? Isso mesmo. E a primeira categoria é a dos apelidos baseados na aparência. Aí que a gente vai dar boas risadas, hein? Prepare-se, porque tem cada um mais engraçado que o outro. Tipo, me dá um exemplo. Por exemplo, Besga, Esga. pra quem era vesgo. Ganso, por causa do nariz. Cagão, pra quem tinha uma barriga avantajada. Já deu pra sentir o clima. É, né? E, pensando bem, esses apelidos refletem um pouco a época em que foram criados, né? É verdade. Hoje em dia a gente tem mais cuidado com a linguagem, mas antigamente era normal usar apelidos que, digamos, zoavam a aparência das pessoas. Verdade. E é interessante observar essa mudança de perspectiva ao longo do tempo, né? O que é considerado engraçado no passado pode ser visto como ofensivo hoje em dia. Faz sentido. Os apelidos, de certa forma, nos ajudam a entender a evolução dos costumes. E das normas sociais. E, além dos apelidos baseados na aparência, quais outras categorias o texto explora? Temos também os apelidos baseados na personalidade e no comportamento. Essa categoria deve ser interessante. É porque revela como os moradores de Salto de Pirapora enxergavam uns aos outros. Tipo, me fala alguns exemplos. Por exemplo, o Zé Bode, But, conhecido por amar festas. O Zé Pinguinha, um político desastrado. Zé Pinguinha. Já consigo imaginar as histórias por trás desse apelido. E tem mais. Claro. Tem o Zé Língua, o sofoqueiro da cidade. Zé Língua. O Zé Gricri, que era bem irritante. É cri-cri. E o Burtério, um verdadeiro malandro. Nossa. Sem falar no Sorquente, que devia ser insuportável. E o Talibão Issá, com o Derri era avantajado. Caramba. Esses apelidos são impagáveis. Mas o que me chama a atenção é como eles, de certa forma, imortalizam as características dessas figuras na memória da cidade. É como se a gente pudesse conhecer um pouco da personalidade dessas pessoas só pelos seus apelidos. Verdade. Os apelidos funcionam como um retrato falado. Uma forma de capturar a essência de alguém em poucas palavras. Exatamente. E no caso de Salto de Pirapora, eles nos ajudam a reconstruir a história social da cidade. Entender as relações entre seus habitantes. Que fascinante! A gente começou falando de apelidos engraçados e de repente estamos mergulhando na história e na cultura de Salto de Pirapora. É incrível como um tema aparentemente simples pode ser tão rico em detalhes, né? É. E por falar em conexões, qual é a próxima categoria de apelidos que vamos explorar? A próxima categoria é a dos apelidos relacionados à ocupação e aos laços familiares. Interessante. Prepare-se para conhecer um pouco da vida cotidiana em Salto de Pirapora e entender como as profissões e as relações familiares influenciavam na criação dos apelidos. Estou curioso. Me conta mais sobre essa categoria. Quais são os apelidos mais interessantes que você encontrou?
E o que eles revelam sobre a vida em Salto de Pirapora? Prepare-se para conhecer o dito Sebo, que trabalhava na prefeitura, o Mirto Bolo, famoso padeiro da região. Espere um pouco. Dito Sebo trabalhava na prefeitura. O que ele fazia lá? Ele vendia sebo. Na verdade, prefeitura é como chamamos a administração municipal da cidade. Então, o dito sebo devia ter algum cargo público por lá, mas o apelido sebo sugere que ele podia ter outro trabalho, talvez vendendo ou comprando sebo mesmo. O texto não especifica, o que deixa a história ainda mais interessante. É verdade, a gente fica imaginando o que ele fazia, de onde veio esse apelido. É como se cada apelido fosse um enigma a ser desvendado. Exatamente. E essa é a graça da coisa. Vamos desvendar mais alguns desses enigmas. O que você me diz do João Salgado, com uma história hilária por trás do apelido, ou do Nobola, sapateiro e costureiro de bolas de capotão, e o Nonó, coveiro, e o Peidic, cuja profissão foi mal interpretada de forma engraçada. Sem esquecer do Chicão Lavadeira, um topógrafo com fama de fofoqueiro. No Bola, costurando bolas de capotão. Pai Dico, a profissão mal interpretada. Chicão Lavadeira, fofoqueiro. Só de ouvir os apelidos já dá pra imaginar as histórias. Mas me explica uma coisa. O que é capotão? Ah, capotão era um tipo de bola de futebol bem popular antigamente, feita com tiras de couro costuradas à mão. Era um trabalho que exigia muita habilidade. Imagina a paciência do Nobola costurando aquelas bolas. Deve ter sido um trabalho e tanto. Mas voltando aos apelidos, o que mais me chama a atenção dessa categoria é como eles revelam as profissões, os costumes e até as confusões que marcam a história da cidade. É como se cada apelido fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando montado, nos dá um vislumbre da vida em Salto de Pirapora. Concordo. E o mais legal é que esses apelidos, por mais engraçados que sejam, nos lembram que por trás de cada um deles existe uma pessoa real, com a história de vida, uma família, um trabalho. É como se a gente pudesse conectar com o passado através desses apelidos e sentir um pouco da atmosfera da época. E por falar em conectar com o passado, a próxima categoria do texto promete. Pelo que vi, é a parte mais divertida. As histórias por trás dos apelidos. Tem cada história mais curiosa que a outra. Prepare-se para se surpreender. O texto selecionou algumas histórias particularmente interessantes, como a do Dito Gé e seu encontro desastroso com o forno de cal, ou a do Vicente Mono, que capinou quilômetros a mais do que o combinado, e o Mário Fumo, que se emocionou ao tirar uma foto com o autor do texto. Sem esquecer do Joana Libuno, um imitador talentoso que não perdia o bom humor nem depois de perder a visão, e do Miliano, que aprendeu da maneira mais difícil que nem sempre é bom ser invasivo com suas serenatas noturnas. Sou ansioso para ouvir essas histórias em detalhes. Então prepare-se, porque vamos mergulhar de cabeça nesse universo de apelidos e histórias. Então vamos lá. Começando com a história do Dito Gé e o forno de cal. Essa eu estou curioso para ouvir. O texto menciona, mas não entra em detalhes. Quem era esse Dito Gé? O que aconteceu com ele e o forno de cal? Pelo que entendi, o Dito Gé era conhecido por ser gago e por suas histórias engraçadas, pelo visto. Ah, entendi. Parece que, numa noite fria, ele resolveu se aquecer perto do forno de cal. Eita, eu já prevejo que essa história não termina bem. Pois é. Parece que ele acabou cochilando perto do forno. E, sem querer, O quê? Colou lá pra dentro. Ai, meu Deus. Coitado, ele se machucou. O texto não diz, mas imagina o susto. Sorte a dele escapou só com um calorzinho extra, né? Que sufoco! Ah, que história engraçada. E o Vicente Mono, o que ele aprontou? Ah, o Vicente Mono. Yeah. Ela era meio distraído. Ou quem sabe um pouco espertinho, né? Sim. Ele foi contratado para fazer um acero. Sabe aquela faixa de terra limpa para evitar que o fogo se espalhe? Sim, conheço. É comum em áreas rurais para prevenir incêndios, né? É isso aí. Mas o que o Vicente Mono fez de errado? Ele exagerou um pouco na tarefa. Exagerou? Como assim? Em vez de fazer um acero de tamanho normal, ele capinou quilômetros a mais do que o combinado. Caramba. É. O fazendeiro deve ter tido um treco. Mas, pensando bem, vai ver o Vicente Mono só queria garantir que o serviço fosse bem feito. É, pode ser. Quem sabe ele era um perfeccionista. Vai saber. Ou, sei lá, queria impressionar o patrão. Ah, Mas o fato é que o apelido Mono pegou e ninguém mais esqueceu da história do acero que gigante. engraçado. Mas e o Mário Fumo? Parece que a história dele é um pouco diferente, né? É verdade. Diferente das outras, a história do Mário Fumo não é engraçada, mas sim emocionante. É. O texto conta que ele era um rapaz simpático e que se emocionou ao tirar uma foto com o autor do texto. Que legal. É bonito ver essa sensibilidade, né? É, ele devia ser uma pessoa de coração bom. É. E o apelido Fumo, pelo que entendi, não tem nada a ver com cigarro nem nada disso. É só um apelido que pegou sem uma explicação clara. Entendi. E o Joana Libuno? O imitador? Ah, Joana Libre, esse era a figura, conhecido por suas imitações e por seu bom humor. Legal. E o mais impressionante é que ele continuou alegrando as pessoas com suas imitações mesmo depois de perder a visão. Nossa, que triste. É.
num acidente, pelo que li. Mas que força de vontade. Ele não deixou que a diversidade o batesse. Tá. Uma história inspiradora. Hum. E para finalizar, temos a história do Miliano e suas serenatas. O Miliano, pelo jeito, ele era um romântico incurável, daqueles que gostavam de demonstrar seu amor em alto e bom som. Sei. Mas parece que nem todo mundo apreciava suas serenatas, né? O texto menciona que uma mulher se vingou dele. É, isso. Com pênico. Com pênico. Tadinho. Mas pelo menos ele aprendeu a lição, né? Invadir a privacidade alheia com serenatas noturnas pode ter consequências desagradáveis. Com certeza. Mas brincadeiras à parte, essa história ilustra como os apelidos podem surgir das situações mais inusitadas. Como eles se perpetuam na memória da comunidade, né? Verdade. Cada apelido carrega consigo um pouco da história da cidade e das pessoas que habitam. Exato. Tem muito mais apelido interessante. É. Um que achei particularmente interessante foi o Ademir Correra. Ademir Correra. Ele era filho do Nohayé, que por sua vez trabalhava pro Carlinhos Elias. Só de apelido já dá pra imaginar uma novela mexicana, né? Nossa, é verdade. E por falar em conexões familiares, o que me diz do Arvilino Frangueiro, pai do Graxinha? Coitados. Imagina a zoeira na escola. Mas esses apelidos que zoam a aparência ou a família eram bem comuns antigamente, né? É verdade. Hoje em dia a gente tem mais consciência sobre bullying e o impacto que isso pode ter na vida das pessoas. Mas voltando aos apelidos. Tem um que me deixou intrigada. Qual Dito Minuto? Dito Minuto? Que apelido curioso. Qual será a história? Pois é, o texto não dá detalhes. Seria ele pontual, rápido no gatilho, ou será que tinha a ver com o tamanho dele? Sei lá. Ficou um mistério. Outro apelido interessante é o Agenor Bacaio. Bacaio, parece nome de fruta exótica. O bicho do mato. Quem sabe ele não era um grande apreciador de bacalhau, seja lá que for isso. Pode ser. E o Bateria, que trabalhava na padaria Trevão? Será que ele era o mestre dos pães de queijo? Ou tocava bateria nas horas vagas? Animando as festas da cidade. A gente fica imaginando as histórias, né? Pois é. E falando em histórias, o texto menciona 2 Boquinhas. Um era irmão do Pai Dick e o outro era filho do Noloá. Boquinha? É. Será que eles falavam demais? Ou comia pra caramba. Vai saber. Mas o fato de ter 2 Boquinhas sugere que esse apelido era bem comum na época, né? Faz sentido. E o Dito Cabresto? Teimoso como uma mula. Ou será que ele domava cavalos nas horas vagas? Quem sabe? E o Deco, o tratorista com uma boca enorme. Esse devia ser o terror dos fofoqueiros da cidade. Ninguém escapava. Mas, de todos esses apelidos, qual foi que mais te intrigou? Eu acho que o esquisito marido da Elisete do Genozinho. O Torce diz que ele era bem esquisito mesmo, mas não explica por quê. É verdade. O que será que ele fazia de tão esquisito? Lá. Vai ver, ele colecionava tampinhas de garrafa. Falava com as plantas? Tinha um talento secreto para subir de trás para frente. As possibilidades são infinitas. E essa é a beleza dos apelidos, né? Desperta uma curiosidade. Fazem a gente imaginar as histórias. É como se a gente estivesse desvendando um mapa da alma de Salto de Pirapora. Com todas as suas peculiaridades. Personagens e histórias. É verdade. Os apelidos são como janelas pro passado, né? Que nos permitem vislumbrar a vida em Salto de Pirapora. De uma forma única, divertida. E para quem está ouvindo a gente, fica o convite para explorar os apelidos da sua própria comunidade. Com certeza, vocês vão se surpreender com as histórias que vão descobrir. É isso aí. E lembre-se, cada apelido é um tesouro. Uma cápsula do tempo. Que guarda a memória e a identidade de um lugar. Valorize os apelidos da sua região. Eles fazem parte da nossa história. E da nossa cultura. É isso aí. E com essa mensagem, a gente chega ao fim de mais um mergulho profundo. Até a próxima aventura.